Então vamos lá, pessoal, já estamos gravando, vamos trabalhar o desvio condicional encadeado. Deixa eu só estabilizar a imagem para todo mundo enxergar. Pois bem, aula 4, desvio condicional encadeado. O que vem ser o desvio condicional encadeado? Existem casos em que onde é preciso, ou que é preciso se estabelecer uma verificação sucessiva, era o que a gente estava comentando no início da aula, para condições determinadas, ou seja, uma ação executada devido à satisfação de uma outra condição poderá estabelecer novas condições. O exemplo que a gente começou e abriu a aula de hoje, eu já dei um exemplo para vocês de encadeamento lá. Então, a gente tem essa mania de fazer, a gente volta um pouquinho lá, antecipa um conceito que a gente vai trabalhar posteriormente para ficar claro para vocês. Qual era o exemplo? Era das notas. Então, o que ele tem as verificações sucessivas? Primeiro, eu brincava com vocês, a pessoa passou, ela passou se ela tirou 69 para cima, era a condição. Passou, terminou a condição, está aprovado, não faço mais nada. Não, mas se ela não passou, ela cai num senão. Quando ela cai num senão, eu posso ter outras condições. Por exemplo, no exemplo, ou ela estaria em recuperação ou ela estaria reprovado. Então, eu abro uma segunda condição, que é um segundo desvio condicional duplo, em que eu testaria, no exemplo aí, se estava com uma condição para entrar em recuperação. Daí, se ela não estava aprovada, não estava em recuperação, só sobrou uma outra, que é o reprovado. Tanto que o senão não tem nem condições aqui, nem condição aqui. Não precisa. Porque se não está aprovado, não está em recuperação, óbvio que ele tem que estar reprovado, eu não preciso nem testar de novo. E o resto, fim. Se tivesse mais condições, nada implica, pessoal, dentro desse senão, eu encaixar mais um senão, um se, senão e fim. Não tem o menor problema. Existem limites aqui para mim fazer esse encadeamento? Não, não existe. O céu aqui é o limite. Tantos quanto forem necessários. Só cuidam para não se perder na lógica. Por isso da importância. Qual é o problema? Resolve o problema através de um algoritmo genérico e depois acha efetivamente aqui a possibilidade. Ah, mas eu não posso ficar testando assim, ó. Ah, se o cara está aprovado é porque ele tem uma nota maior que 69. Joia, dá mensagem aprovada. Tá, e ele vai estar em recuperação, daí eu faço um outro teste. Se a nota for entre, eu acho que era entre 50 e 68, daí seria, pode fazer um segundo teste, pode. E daí se ele está reprovado, se a nota for menor que 49, também está certo. Mas daí tu fizesse 3 testes para efetivamente chegar a uma conclusão. Independentemente se o cara está aprovado em recuperação ou reprovado, tu testou as 3 condições. Quando tu encadeia os desvios condicional, tu não faz isso. Exemplo, nessa lógica aqui que a gente fez no exemplo anterior lá. Se ele estava aprovado, ele já entrava nesta parte aqui e não fazia mais nada, porque ele não caía no sinal, ele ia para o fim do C. Ele não ia testar. Para que eu vou perguntar? Eu pergunto para ti, imagina a conversa de louco, né? No intervalo lá, e daí, tu aprovou em algoritmo semestre passado? Sim, aprovei. Daí eu olho assim, e tu pegou a recuperação? E tu rodou? O cara vai dizer, tá louco, né? Porque ele tá me perguntando, se ele já me perguntou se eu passei. Se eu passei, é óbvio que eu não peguei a recuperação e nem que eu rodei. E o oposto também é verdadeiro. Eu perguntar assim, tu começa devagar, né? Aquela história do gato em cima do telhado. Tu passou? Como é que foi no algoritmo semestre passado? Tu passou? Não. E daí, como é que tu foi lá? Tu conseguiu? Pegou recuperação, então? Você recuperou a nota? Não. Daí eu não preciso fazer a indelicadeza e perguntar para a criatura, mas então tu rodou? Não, velho. Se eu não passei, não peguei a recuperação, é óbvio que eu rodei. Então a gente faz essas brincadeiras para ver que se você encadear os teus desvios condicional, o teu programa vai executar menos instruções, porque tu já está colocando ele naquele famoso brete, naquele famoso funil. Então, sim, isso é um jeito mais otimizado de programar. Por quê? Porque o programa vai usar menos memória, porque ele vai executar menos código. Aí não funcionaria eu fazer os 3 ifs separadas? Funcionaria e teria o mesmo resultado de saída, mas o teu programa usar mais memória, ia demorar mais para executar, porque eu já citei o exemplo, aquelas perguntas cretinas que tu faz para a pessoa. Para que eu vou ficar perguntando se o cara me disse que passou? Porque eu vou perguntar se ele está em recuperação e se ele está reprovado. Não precisa. Então é um pouquinho disso, fazendo essa analogia e essa brincadeira,
que vocês devem usar a questão do encadeamento dos desvios condicionais. Se você olhar isso através de uma ótica de diagrama de blocos, você tem exatamente isso. Quando eu falo em encadeamento, você introduz dentro de um desvio outro. Então, olha aqui, isso aqui é um desvio condicional duplo, normal, entra a condição verdadeira, sai pela direita, falsa, sai pela esquerda. Quando é falsa, eu introduzi mais uma condição, mais um desvio condicional. Se for verdadeira, pela direita, mas ele só vai fazer esse teste quando a condição anterior era falsa. Senão ele não vai fazer. Se a condição anterior era falsa, ele saiu pelo não, eu testo. Se é verdadeiro, ele vai por aqui, se é falso, ele vai por aqui. E, independente disso, depois no final segue o roteiro. Posso fazer mais encadeamento? Sim, era só eu pegar esse desenho e colocar ele aqui dentro, mas com duas opções. Aqui que eu estava brincando para vocês, aqui o céu é o limite, vocês vão fazer tantos quanto forem necessários para te desenvolver ou resolver uma lógica a partir da resolução de um problema. Tá legal? Não tem muita teoria. A teoria do desvio condicional encadeado é isso, é você encadear essas saídas. Vamos jogar isso para um exemplo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. O exemplo 1. Como de costume, vai ter o problema, a gente vai resolver o problema, vai botar num algoritmo genérico, num diagrama de bloco e vamos jogar ele depois no Scratch. Exemplo 1. Elaborar um programa que efetue o cálculo do reajuste de salário de um funcionário. Oba, essa é a parte boa, né? Vamos ganhar aumento. Considere que o funcionário deverá receber um reajuste de 15% caso seu salário seja menor que R$500. Se ele tem um salário menor que R$500, leia-se 499 para baixo, ele ganha 15%. Se o salário for de 500, mas menor ou igual a 1.000, entre 500 e 1.000, o seu reajuste só passa a ser 10%. E daí tu é praticamente um burguês, né? E caso seja maior que 1.000, daí tu já é um milionário, o reajuste deverá ser de 5%. Então, beleza, eu tenho esses 3 níveis. Então, logo, vocês já podem começar naquela história do aprovado ou reprovado. O teu salário é menor que 500, aplica 15 e acabou. Não, ele não é menor que 500. Ah, eu tenho que ir para o segundo nível. Vou encadear. No segundo nível, qual é a pergunta? Se ele está entre 500 e 1.000, igual a 1.000. Está dentro disso? Aplica 10%. Não está? Cai no senão, porque não tem outra condição. Se ele não é menor do que 500, ele não é menor do que 1.000, obviamente que ele vai ser maior do que 1.000 e daí ele vai ter somente 5%. Pronto, já resolvi o meu problema. Agora é só eu encadear efetivamente. Se vocês olharem esse aqui, apesar de ser completamente diferente, é igual à estrutura lógica do aprovado em recuperação ou efetivamente reprovado. Por quê? Porque eu tenho 3 condições, eu tenho 3 classes. Se tivesse 5, eu iria encadear mais desvios condicionais aqui. Vamos ver como a gente resolveu isso? Aqui na minha direita está o quê? Está o diagrama de bloco, que é entrada de dados. Então, visualizando aqui no meu mouse, eu pego do teclado a variável salário. Logo depois que eu pego a variável salário, eu testo ela. O salário é menor que 500. Se é menor que 500, já está resolvido o meu problema. Ele vai ganhar o quê? O novo salário vai receber o salário vezes 1,15. Porque se eu multiplicar algo por 1,15, eu aumento 15% o salário da criatura. Então, beleza, e termino e apresento o novo salário. Já resolveu o meu problema. Tá, mas o meu salário não é menor que 500, eu ganho um pouquinho mais. Ah, então tu vem aqui para a esquerda. Tu vai para um próximo desvio condicional e tu vai fazer um outro teste. Se o teu salário não é menor que 500, ele pode ter duas faixas. Ou ele ser entre 500 e 1.000, ou ele ser superior a 1.000. Beleza. Se ele for menor ou igual a 1.000, veja que eu só estou testando o superior, nem me interessa mais o 500. Tu pode me perguntar, mas por que tu não testou se o salário é maior que 500? Eu não preciso saber disso. Porque eu sei que o salário dele é maior que 500. Eu tenho que testar o limite superior, porque o inferior eu já tinha testado anteriormente. Se fosse menor que 500, ele não ia entrar aqui. Ele ia entrar aqui pela direita. Então, como ele entrou aqui, eu tenho que testar sempre o limite superior. Eu vou testar o quê? Se o meu salário é menor ou igual a 1.000.
Se ele for menor ou igual a 1.000, ele ainda ganha 10% de aumento. Se não, eu não preciso mais testar nada. Eu tenho que aplicar 5% em qualquer outro salário que não seja menor ou igual a 1.000. 2, 3, 5, 1 bilhão aqui, ele vai pegar somente 5%. Independente disso, ele cai aqui e mostra o salário. Pronto, está resolvido. Agora que eu resolvi isso mentalmente, ou através de um diagrama de bloco, ou através de um algoritmo genérico, em que você montou o teu raciocínio, é puxar bloco para lá e para cá. Aqui eu não vou lá pro Scratch, para eu vou deixar vocês irem para o Scratch depois, tá? O que vocês têm que fazer? Entrada de dados, estão carecas de saber. Bandeirinha para iniciar, a pergunta, se tem uma pergunta, tem uma resposta, se tem uma resposta, ela tem que ir para uma variável. Então, a minha entrada de dados é o salário do funcionário, que vai para a variável salário. Logo em seguida, eu já vou para uma condição, já vou para um desvio condicional, de C e C não. Tento abstrair o que está dentro aqui. Tem um C e um C não. O C é o quê? Quando ele vem para a direita aqui. Se ele tem um salário menor que 500, o salário menor que 500, então eu mudo o salário para o salário vezes 1,15. Está aqui, ó. Está resolvido o problema, não vai entrar no C não, mostra o novo salário, que eu diga o novo salário aqui embaixo. Resolveu o problema. Não, mas o meu salário não é. Daí eu entrei no encadeamento. Eu caio para o senão. Dentro do senão, eu sei que eu já tenho que testar mais duas condições. Então, eu já boto mais um desvio condicional duplo. O C aqui, eu vou ter que testar duas condições. Quais são as duas condições? Se o meu salário é menor que 1.000 ou igual a 1.000. Aqui a gente já conversou sobre isso. Teria outra forma de fazer isso? Teria, né? A gente acabou de ver no início da aula. Eu estou testando se ele é menor que 1.000 ou igual a 1.000. Então, o que eu faria se eu quero introduzir o 1.000 junto? Menor que 1.001. Ah, daí eu não preciso fazer essa segunda parte. Qual é o certo, qual é o errado? Nenhum dos dois, tá? Fica a critério de vocês o que vocês entendem. Depende da lógica que tu vai olhar. Se tu quer saber, se tu quer testar que ele seja menor ou igual, tem que ter duas cláusulas. Agora, se tu sabe que o igual seria 1.000, testa se ele é menor que 1.001, porque daí 1.000 vai ser menor que 1.001. Então, é uma questão de você montar a tua lógica. Se ele entrou nesse intervalo menor de 1.000, e de novo, porque eu não estou testando se ele é maior que 500, porque não precisa, gente. Ele só vai entrar no senão se o teu salário for de 500 para cima. Senão ele não vai entrar aqui. Ele cai fora, ele já entraria aqui. Então, eu não preciso, eu tenho que sempre testar o limite superior. Testei o limite superior, se for entre 500 e 1.000, ele aplica 10%. Se não for menor que 500, não for menor ou igual a 1.000, só me sobra uma possibilidade que ele é maior que 1.000. Se ele é maior que 1.000, eu só tenho que botar 5%, só tenho que multiplicar por 1,5. Pronto, está resolvido o meu problema. Entenderam? Pois bem, se vocês entenderam, agora a gente dá uma pausazinha, porque vocês devem colocar este código lá no Scratch, podem colar à vontade. Eu quero que dê um tempo e quero que vocês adicionem uma outra cláusula. Qual é a cláusula? A cláusula é adicionar um bônus por filho, tá? O bônus por filho é R$50, limitado a 2 filhos. Então, vamos lá. Primeira questão. Bônus você dá a partir do teu salário final, porque senão tu sacaneia o pobre coitado, né, cara? Imagina se o cara ganha lá 499, que ia pegar o melhor bônus que tem, o melhor aumento, e ele tem um filho. Daí ele vai para 549 e ganha só 10%. Então, o bônus de 50 pila não compensa o que ele perdeu efetivamente de aumento. Então, sempre vocês aplicam um bônus depois de calcular um novo salário. Beleza. Qual é a aplicação do bônus? Eu tenho que introduzir uma outra variável de entrada, porque eu tenho que saber o número de filhos. Então, se a pessoa tem um filho, ele vai ganhar quanto? 50. Se ele tem 2 filhos, ele vai ganhar 100, porque é 50 vezes 2. Se ele tem 3 filhos, ele vai ganhar quanto? Quem me responde? De novo, se ele tem um filho, ele vai ganhar 50 a mais. Se ele tem 2, 100. Se ele tem 3? 100. E se ele tem 3.437 filhos? Só 100. Isso, porque ele está limitado a 2.
Então, vocês têm que implementar esta lógica também, tá ok? Dão uma pensadinha e depois eu disse para vocês fazerem agora. Não, eu vou explicar mais um exemplo, que daí vocês vão fazer 2 exemplos, vão fazer efetivamente, desculpa, a atividade 1, pelo menos, tá certo? Então, o exemplo 1 está resolvido, eu dei uma cláusula adicional do bônus para vocês usarem eu mostrando aqui o dedo é maravilhoso, né? Mostrar com o mouse. Pegarem este código e adicionar a questão de bônus por filho limitado a 2. Então, tem que solicitar, obviamente, a quantidade de filhos e depois vocês, no novo salário, vocês vão ter que fazer mais algum incremento aqui. Pensem como vocês vão fazer isso e executam depois no Scratch. Esta já é a primeira atividade. Mas a primeira atividade clássica, tá? Atividade que deve ser postada no Classroom, tá? Porque esse aqui é um probleminha clássico que você já deve ter feito várias vezes aí no transcorrer do ensino médio, aí, ensino fundamental até, que é o problema dos triângulos, tá? Então vamos lá, vocês calculavam isso, né? Leia 3 valores para os dados de um triângulo, as arestas, né? Os lados arestas de um triângulo. Considerando lados como A, B e C. Então, um triângulo, vocês sabem que é formado por 3 arestas, eu quero que seja a aresta A, aresta B e aresta C. Verifique se os lados fornecidos formam realmente um triângulo. Vocês sabem que existem regras de formação de um triângulo. Porque se os pontos não se encontrarem, eles não se constituem um triângulo. Mais adiante eu explico melhor isso. Se for esta a condição verdadeira em ser um triângulo, ainda deve ser indicado qual tipo de triângulo foi formado, se é um isósceles, um escaleno ou um equilátero. Então, olha só, de novo a gente já está naquela história. Forneça os três lados, as 3 arestas de um triângulo. Ele é um triângulo? Ele formou um triângulo? Não, assunto encerrado. Não, ele formou um triângulo, ele tem 2, 2, 2, tá? Eu sei que os 3 lados são iguais e formou um triângulo. Qual o tipo de triângulo ele é? Então, tu entrou num segundo nível. E tu tem 3 tipos de triângulo. Possivelmente, tu vai ter que testar se ele é um primeiro, se ele não é o primeiro, tu tem que testar um segundo, se ele não é... Se ele é um triângulo, não é o primeiro, não é o segundo, senão o último vai ser o último tipo de triângulo. Não vou dizer quais e quais aqui que vocês vão ter que pensar. Porque tem triângulo de 2 lados iguais, tem triângulo de 3 lados iguais. E tem triângulo com todos os lados diferentes. E tem não triângulo. Daí o erro clássico, já vou dando a dica para vocês, o cara diz assim, ó, o triângulo tem 3 lados iguais. O triângulo tem 2 lados iguais. Claro, todos 3 sempre vão ter 2. Ah, isso, por isso que eu não posso ficar testando assim os lados dele de forma estanque. Eu tenho que concatenar, encadear as minhas condições. Senão ele vai ficar me dando 2. O teu triângulo tem 3 lados iguais, o teu triângulo tem 2 lados iguais. Porque todo triângulo que tem 3 tem 2. O oposto que não é verdadeiro. Então, pensam nesta lógica. Esse problema é um problema clássico, tá? Para a gente resolver em camadas e funilando e filtrando a saída e encadeando os teus desvios condicionais. Observação. Para resolver esse problema, é necessário, em primeiro lugar, saber o que é realmente um triângulo. Se você não souber o que é um triângulo, consequentemente, não conseguirá resolver o problema. Daí aqui eu coloquei toda a parte de como se define um triângulo. Então todas as dicas estão aqui, você só tem que implementar essas dicas, tá? Não precisam pegar um livro lá de trigonometria. Triângulo é uma formação geométrica, um polígono composto por 3 lados, onde cada lado é menor que a soma dos outros 2 lados. Ah, tá aqui a regra de formação de um triângulo. Qualquer um dos lados tem que ser maior que a soma dos outros 2. Então, perceba que isso é uma regra, ou seja, é uma condição e deverá ser considerada. É um triângulo quando A é menor que B mais C, quando B é menor que A mais C e quando C é menor que A mais B. Ou seja, qualquer lado é menor que a soma dos 2 outros. É isso que eu estou fazendo aqui. É esta regra aqui de formação de um triângulo. Se a partir das 3 entradas ela não satisfazer esta regra, ele não é um triângulo. Acabou o problema. Não é os dados fornecidos não formam um triângulo, tchau, tia Chica. Ah, essas condições são verdadeiras. E. Então, é um triângulo. Sendo um triângulo, eu vou cair no meu segundo problema em classificá-lo. Se ele é um isósceles, se é um escaleno ou ele é um equilátero. O que é um triângulo isósceles?
é quando o triângulo possui dois lados iguais e um diferente, sendo A igual a B, ou A igual a C, ou o B igual a C. São as três possibilidades que você tem. Ah, eu preciso testar se o C é igual ao A? Não, não precisa, porque tu testou se ele é igual ao B e o B é igual ao C, tu não precisa fazer essa outra. Essas são as três possibilidades que você tem que testar. Tudo bem, esses são dois lados iguais. Ele é um escaleno quando ele possui todos os lados diferentes. Esse é fácil, sendo A diferente de B e o B diferente de C. Mesma coisa. Eu preciso fazer a condição que C é diferente de A? Não precisa, porque se A é diferente de B e B é diferente de C, eles são diferentes. Beleza, escaleno. E o que sobrou depois? Equilátero. É quando possui todos os lados iguais. A igual a B e B igual a C. C é igual a A? Claro que é, porque se A é igual a B, o B é igual a C, o C vai ser igual ao A. Os três lados estão iguais. Então, as regras já estão postas aqui, tá? É só vocês implementarem essas regras através do desvio condicional encadeado, certo? Ainda, para facilitar aqui, o que eu fiz? Eu coloquei exemplos de triângulos, tá? Então, um exemplo clássico aqui, um escaleno, a entrada é 4, 11 e 8. Qual é a característica? Todos os lados são diferentes. No entanto, ele é um triângulo. Por que eu sei que ele é um triângulo? Vamos pegar. Este lado A, 4 é menor que a soma de 11 mais 8? É. 11 é menor que a soma de 8 mais 4, que é 12? É. 8 é menor que a soma de 4 mais 11, que é 15? É. Então, ele forma um triângulo, como ele tem os três lados diferentes, ele é um escaleno. Ah, é assim? Isso. Por exemplo, eu entrei com 1, 2 e 3, aqui, ó, vocês já podem verificar que em escala, ele está em escala, ó, isso aqui é 1, aqui seria um 2 e aqui seria um 3. Não formou um triângulo. Mas como eu sei que não formou, porque 1 não é menor do que 2 mais 3. Porque 3 não é menor que 1 mais 2. Eles não formam. A condição, se dá algum desses lados diferentes, ele não vai formar um triângulo. Então, não sendo um triângulo, depois eu testo. Sendo triângulo, ele é um escaleno, ou ele é um equilátero, quando todos os lados são iguais, ou ele é um isósceles, quando ele tem dois lados iguais, e obviamente o terceiro diferente. Então, efetivamente, aqui eu coloquei os testes de mesa para vocês fazerem, e aqui eu coloquei ainda o comentário, né, que seria o meu diagrama, o meu algoritmo genérico. Triângulo é uma forma geométrica, um polígono composto por três lados, onde cada lado é a soma dos outros dois. Perceba que isso é uma regra, uma condição e deve ser considerado. Então, é um triângulo quando A é menor que a soma dos outros dois, e B é menor que a soma dos outros dois, e C é menor que a soma dos outros dois. Então, esta aqui é a minha primeira condição para ser um triângulo. Em sendo um triângulo, ele vem para cá. Testa se é isso, testa se é isso. Daí a lógica de vocês. Ou eu testo se é esse, testo se é esse, testo se é esse. Ou eu testo se é esse, eu testo se é esse. Se não for esse, nem esse, vai ser esse. Essa lógica vocês têm que montar e vocês vão ver que tem umas pegadinhas aí. Certo? Pessoal, qualquer dúvida, param, falam, que eu respondo para vocês. Esse foi o primeiro exercício. Na verdade, já é o segundo, né? Porque o primeiro é a alteração do primeiro exemplo lá com a cláusula do bônus. O segundo exercício, qual é para vocês fazerem? Efetuar a leitura de três valores, as variáveis A, B e C, e apresentá-los em ordem crescente. Então, o que é? Se vocês entrarem com os valores 3, 2, 1, ao final da execução, no A vai ter que ter 1, no B vai ter que estar 2, no C vai ter que estar 3. Por quê? Ordem crescente. Se eu tenho efetivamente aqui 200, 100 e 50, 200 no A, 100 no B e 50 no C, ao final da execução, o A tem que ter 50, o B tem que ter 100 e o C tem que ter 200, porque eles têm que estar em ordem crescente. Então, a dica é um problema da aplicação da propriedade distributiva, né? Como você faz isso? Esses três valores, como eu sei que se eu tinha 50, 200 e 100, eu tenho que trazer o 50 para o A, tenho que botar o 100 para o B e tenho que botar o 200 para o C. Porque eu estou fazendo a comparação distributiva. Eu vou testar A com B, A com C, depois B com C.
e vou fazer esse arranjo. Ao final da execução, com essas manipulações, vocês efetivamente devem apresentar o menor valor em A, o segundo o menor valor em B, e o terceiro e o maior valor em C, porque é crescente. Lembre-se sempre que quando você troca o conteúdo de variáveis, tu tem que ter uma variável auxiliar. Porque se tu jogar A em cima de B, tu queimou o valor de B. Se tu quer jogar A em cima de B, tu tem que botar B numa variável auxiliar, guardar ela, jogar A para B e depois auxiliar para o A, se essa for a lógica de vocês. Essa é a segunda dica que eu dou. Terceiro é efetuar a leitura de 3 números positivos quaisquer. Agora veio. Eu tenho que digitar um número positivo. Caso não seja digitado um número positivo, o programa deve avisar o usuário dessa ocorrência e solicitar um novo número para substituir o inválido. Por exemplo, digite um número positivo e o saldo em -3. Daí tu, de forma bem educada, tu diz, ô seu cavalo, eu mandei digitar um número positivo. Daí o cara vai digitar de novo. Daí ele vai digitar um -4. Daí não tem mais o que fazer. Vocês não precisam implementar isso nesse momento. Por quê? Porque eu não ensinei loop ainda para vocês, que é laço, de ficar tipo assim, ó, digita um número positivo, -4. Digita um número positivo, -5. Digita um número positivo, 4, saiu do laço. Nós não sabemos implementar laço ainda. Eu sei que tem, e de repente alguém já sabe, mas não é para usar. Então é só para pedir a entrada de um dado, validar ele. O que é validar? Que o número seja positivo. Como eu valido um número positivo? Se ele é maior que 0. Se ele for maior que 0, ele é positivo. Se ele não for maior que 0, com certeza é negativo. Ele sendo não positivo ou sendo negativo, você pede uma segunda vez, favor digitar um número positivo. Se o usuário entrar de novo, vocês não precisam validar, porque senão nunca vai acabar esses testes de vocês, porque vocês não têm a ideia de repetir um conjunto de comandos. Então, o problema chega a ser esdrúxulo, mas é só para vocês testarem a primeira vez que ele digita se é um número positivo. Se não for, pede de novo. Tá? E ao final da execução, o programa deverá ser apresentado, ao final da execução do programa deve ser apresentado o maior e o menor valor digitado. Então, recapitulando, vocês vão pedir para o usuário digitar 3 números, sempre na primeira vez testar se esse número são positivos, se não é, pedir de novo, e ao final tu vai me dizer qual é o maior número e qual é o menor número. Se eu digitar 1, 2, 3, ele vai me dizer o menor número é 1, o maior número é o 3. Como vocês vão fazer isso? Achem uma lógica, propriedade distributiva, comparação. Vão analisando como vocês querem efetivamente resolver esse problema. Tá? Aí tem uma dica. Desenvolva em 2 partes esse problema. Primeira parte, você se preocupa apenas com as entradas, que seria a validação. Posteriormente, quando estiver funcionando a primeira parte, você realiza as operações necessárias para encontrar o maior e o menor elemento. Tentam pensar numa lógica. Quarto exercício, e é o último. Uma locadora de veículos cobra pelo uso dos seus veículos populares o valor de R$ 45 pela diária, com cortesia de 50 km por diária. A partir de 50 km será cobrado um valor adicional de 50 centavos por quilômetro. Escreva um algoritmo que solicite a quilometragem inicial e a final, o número de dias que o veículo foi locado e, a partir dessas informações, forneça o valor a ser pago pela locação. Então, é esse problema que vocês têm que ver. Tem o valor da diária, tem a quilometragem cortesia, tem o valor da quilometragem excedente, e eu quero saber a quilometragem inicial, final, quantos dias você ficou com o carro, ele vai te dar conta. É essa a ideia. Faça um teste de mesa, só dá uma pensadinha. Essa aqui não precisa dar dica, tá? Isso aí é sem dica para vocês. E, finalmente, aqui a lista de exercício, que não precisa, não se estressem. Vocês têm bastante atividades com esses 5 exercícios, porque são 4 exercícios, e alterar o exemplo para vocês dominarem o conceito de desvio condicional encadeado, tá certo? Depois em que vocês fizeram os 5 exercícios, e estiver certo os 5 exercícios, daí vocês vão lá no Classroom, tá? E resolvem a lista de desvio condicional que já está posta lá, e ela deve sim ser entregue, mas isso no final da próxima aula só. Então nós temos bastante tempo para fazer a lista de exercícios. Foquem efetivamente
na ordem em resolver este aqui, fazendo uma transcrição deste código aqui, jogando este código aqui para o Scratch, que está resolvido aqui, que é este problema aqui do incremento de salário, do aumento de salário, adicionam a questão dos filhos, aí do bônus por filho, e só depois começam os exercícios do 1 até o 4. Ah, eu empaquei na questão do triângulo, vai para o próximo, mas fique e resolva primeiro esses 4 exercícios antes de ir para a lista. Tá legal? Deixa eu voltar lá para a sala. Só um minutinho para estabilizar. Dúvidas, galera? Nenhuma. Já chegou, Erickson? Tava boa a palestra? Meu, tava incrível. Tava muito bom. Que bom. O Erickson me avisou de tarde que eles tinham uma palestra no curso deles. Hein, galera? Alguma dúvida, quiserem, não entenderam alguma resolução? Bom, o que a gente vai fazer agora? São 8h20, 8h19. Vamos começar a fazer... Eu vou parar a gravação, evidentemente, já vou disponibilizar essa parte.